Bom dia, jovens, tudo bem com vocês? Hoje o tema é Visual Law, bastante pedido já há bastante tempo por vários seguidores. Já tentei gravar em outras oportunidades, não consegui terminar. Agora estou aqui com esse cenário novo, espero que vocês gostem. Então eu vou falar um pouquinho sobre Visual Law, tirar algumas dúvidas que já me perguntaram, falar um pouquinho da minha opinião sobre o assunto e onde entra a tipografia jurídica nisso tudo, tá? A primeira coisa é sempre bom avisar, né? A opinião é minha opinião, você pode ter uma opinião diversa e tá tudo bem. Em nenhum momento aqui a ideia é fazer um debate do tipo eu defendo algo e alguém defende outra coisa, porque ninguém chega a lugar nenhum com isso, né? A gente forma opinião a partir de leitura, a partir de estudo, a partir da experimentação, a partir da prática, no meu caso, prática de leitor de petições e prática também de consultor de petições, do que eu já vi. Então eu vou formando minha opinião, né? Às vezes a pessoa gosta mais de defender alguma coisa ou atacar alguma coisa do outro lado, do que de refletir e de realmente construir junto uma ideia em torno daquilo, tá? Então vamos lá, primeira coisa, o que é visual law? Né? Se a gente fosse fazer a tradução direta, seria direito visual, né? A máxima por trás do visual law, né, é de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Na verdade, isso faz muito sentido, é um provérbio muito utilizado, que a compreensão de uma imagem muitas vezes é mais fácil que do texto. E eu concordo completamente com isso, é claro, né? Às vezes eu gosto de trazer o exemplo de placas, né? Existem placas que transmitem uma mensagem muito simples e direta a partir de uma imagem. Você já entende de forma absoluta aquilo, mas não é só isso o Visual Law, claro que não. O Visual Law ele vai fazer uso de várias ferramentas, de tabelas, de infográficos, de organogramas, tem inúmeras ferramentas possíveis, né? A própria tipografia está dentro do Visual Law, né? À medida que você diagrama seu texto, organiza seu texto, trabalha com fontes, estou até adiantando já uma parte da frente do vídeo, né, da tipografia, está contida no Visual Law, de certa forma tem uma grande área de interseção. Então a primeira coisa qual é a sua opinião, Júlio? Bom, eu não posso ser contra Visual Law, porque se eu fosse contra Visual Law, eu seria contra o meu próprio trabalho, que tem um ponto de interseção, esbarra, conversa, dialoga o tempo todo com o Visual Law. Então não faria nenhum sentido eu dizer para vocês que eu não gosto de Visual Law, até porque Visual Law é muita coisa, né? O que é Visual Law? Eu trouxe uma definição, mas a gente pode pensar em um milhão de coisas. Por exemplo, que documento jurídico é esse? Para quem ele se destina? Que imagem é essa? Que infográfico é esse? Que tabela? Em que momento ele foi utilizado? Né? Então, na minha filosofia de pensamento e de vida, vocês vão ver muito isso o tempo todo aqui no Instagram, no curso. Não é dizer assim, depende, né? Como adoram falar no direito, né? Não, a gente tem que ter opinião às vezes, né? Mas não é o caso de depender, é mais de pensar que ferramentas são só ferramentas, tá? Um martelo não aparafusa um parafuso, assim como uma chave de fenda não prega, não tira um prego. E nem por isso elas deixam de ser ótimas ferramentas para o que elas se propõem. Então, o mais importante é pensar nas coisas, né, que são criadas, enfim, nessa área voltada para a redação, para a formatação, para a criação e edição de documentos, como ferramentas. E aí você tem que se perguntar assim, qual ferramenta que eu preciso para esse caso? Qual ferramenta que me faz mais diferença, que agrega mais valor para o meu documento, para a minha petição? Eu acho que essa que é a discussão, entendeu? Porque cada área vai ter uma coisa diferente. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, que me veio quando eu estava vindo aqui para... Eu estou na casa da minha mãe, né? Esse cenário num quarto que a gente tem aqui. E aí eu pensei assim, cara, pensa nos livros, né? Eu adoro fazer o paralelo com os livros, tá? Não é um melhor paralelo do mundo, mas assim, ele vai ajudar a vocês entenderem um pouco do meu pensamento sobre isso, né? Os livros contêm basicamente textos, né? Você pode ter livros de 500 páginas só com texto, né? E você lê ele do início ao fim, e você é capaz de compreender a história por inteiro. Então você pega lá Alice no País das Maravilhas e a Alice caiu num buraco. Você consegue imaginar que a Alice caiu num buraco. A Alice ficou grande, a Alice ficou pequena, a Alice ficou do tamanho de uma casa, a Alice passou no buraco da fechadura, né? Tudo isso você é capaz de imaginar e você é capaz de entender muito bem, né? Por isso, na maioria dos casos, os livros não têm ilustrações. Na verdade, a ideia é até imaginar mesmo. Faz muito mais sentido no campo da ficção, da literatura. Quando que a gente usa imagens em livros, por exemplo?
né, na tipografia? Em duas ocasiões principais. Livros infantis, né, as crianças têm um pouco mais de dificuldade de compreender histórias, especialmente se elas forem mais complexas, e elas vão acompanhar melhor a história à medida que tem algumas imagens pontuais que vão guiando ela, né, vão guiando aquela criança através do livro. Qual é a outra opção? Livros muito técnicos. Você pega um livro de física, por exemplo, ou mesmo um livro de tipografia. Então, vamos supor que eu pegue um livro de tipografia, que eu tenho vários aqui, e o autor fale, olha, a serifa quadrada ou egípcia é aquela que tem, que na ponta é assim assado. Cara, se ele não mostrar para mim como é que é, eu não vou conseguir imaginar aquilo, porque é muito técnico, né? É muito técnico. Ou, vamos pensar em outro livro, um livro de física, e o cara vai me dar uma expressão, e ele vai falar de vetores, e ele vai falar de eixos, e eu não consigo imaginar tudo isso na minha cabeça. Então ele bota um gráfico, ele bota o peso, ele mostra por onde as forças estão, a força está para cá, a força está para cá, a força está para lá. Você, agora eu entendi. Auxiliou completamente na compreensão do texto, tá? Então, vejam que são duas situações completamente diferentes. Uma simplória, quer dizer, eu estou falando para um público que não compreende muito bem a linguagem por completo, né? Mais ou menos assim, ainda não tem essa capacidade plena de construir tudo na imaginação, ela ainda está formando isso. Então eu tenho que facilitar essa documentação, facilitar esse entendimento para ela. E a outra é no extremo oposto, a mensagem é muito complexa, então eu preciso de auxílio, mesmo que o sujeito que esteja lendo seja um PhD, seja um super crânio, né? Eu preciso mostrar a imagem, porque senão a minha mensagem não ficará completa, tá? E aí vamos lá, qual é o paralelo que eu faço com documentos jurídicos? Existem as duas situações, tá? As duas situações. A primeira é com relação à pessoa, ao receptor da mensagem. Então, quem é o receptor dessa mensagem? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Se o receptor da mensagem é o juiz, isso tem uma diferença bem grande para o receptor da mensagem ser um cliente leigo. Ou na hora de fazer um contrato, por exemplo, né? A capacidade de compreender termos jurídicos, a capacidade de ler um parágrafo jurídico, a capacidade de compreender fatos do mundo jurídico é completamente diferente. Então, uma coisa que me incomoda às vezes, eu já vi em petições de consultoria, é ver petições com ícones. Por exemplo, sei lá, uma jurisprudência com uma exclamação, ou um balão, eu não sei, coisas assim, mais ilustrativas, sabe? Que para mim não agregam muito, e do ponto de vista do leitor não faz muito sentido, sabe? Eu acho até que é como se você estivesse fazendo uma comunicação infantil para um adulto, né? Como se estivesse trazendo um livro de ilustração para um adulto. Então essa é a primeira coisa. Na outra ponta, quando você traz esses contratos para pessoas que realmente têm dificuldade, isso é uma ferramenta maravilhosa. Eu já vi outro dia, a Maria postou, acho que foi um contrato lá na África do Sul, para trabalhadores e tal, gente que às vezes é muito possivelmente analfabeta, né? E, cara, que legal, os caras conseguiram, a partir de imagens, de um folheto de 3 imagens, entender. É muito mais fácil você explicar como as pessoas devem lavar as mãos, né? Por exemplo, né? Esfregue a mão assim, assado, com imagem, do que você falar, olha, pegue o punho direito, feche em formato de pinça, coloque na palma da mão esquerda, faça movimentos circulares. Cara, isso é muito difícil, entendeu? Especialmente para quem tem uma compreensão limitada. Então, a ideia é pensar nisso. Vocês estão acompanhando, né? Essa ainda está na primeira parte, tá? Estou falando do público. Então, a primeira ideia é pensar no público. À medida que você tem um público mais capaz, isso muda. Tá? Então, eu sou uma empresa. Eu quero contratar fazer, por exemplo, um contrato de locação imobiliária, um contrato de venda para uma pessoa normal, um cara que está querendo comprar um apartamento. E aí o cara vem comprar um apartamento e vem aquele contrato, geralmente de adesão, né, de 15, 20, 25. A verdade é que é o seguinte, aquilo todo mundo assina sem ler. Nesse caso, por exemplo, eu acredito que o Visual Law não só seja interessante, importante, eu acho que ele é até uma proteção jurídica. Por quê? Porque se você faz um contrato tão simples, né, do ponto de vista da compreensão, se você é a ponto de desenhar e você depois um dia, esse contratante chegue no judiciário com esse contrato falando, olha, eu assinei esse contrato de adesão, mas eu não concordo com ele. E o juiz olha aquele contrato, ele olha aquela imagem e fala assim, não, qualquer pessoa é capaz de entender isso,
Qualquer homem médio é capaz de entender isso. Então, não faz sentido. Claro, se não for uma cláusula leonina, se não for uma cláusula abusiva, se for uma cláusula naturalmente pactuada, você não pode argumentar. Então, cara, isso é brilhante. Vocês já pararam para pensar em como vocês podem fortalecer os documentos de vocês, os contratos e várias outras coisas a partir do Visual Law? Quer dizer, a pessoa não pode discutir uma coisa que é muito simples, que é muito óbvia. Então, a gente está aí no livro infantil ainda, tá? Vai me acompanhando, no livro infantil ainda. Outra hipótese do livro infantil, né? Os mandados. A gente solta mandado o tempo todo para a rurícula, para a gente que está lá, e aí vem um mandado, cite-se para apresentar defesa no prazo de 30 dias e de acordo com o artigo tal, não sei o quê. Cara, isso é extremamente complexo. Ou então você pode entrar no sistema tal, a sua chave de acesso é tal. Não faz a mínima ideia daquilo. Sabe o que ele vai fazer? Ele só tem uma saída. E no advogado. E na defensoria. Essa é a única saída dele. Ele não tem como compreender aquela linguagem. Então, quando você coloca no mandado, por exemplo, como já vi iniciativa de alguns lugares, um infográfico mostrando o que ele pode fazer para consultar aquele processo, ele mostra para o sobrinho dele, que já tem um pouquinho mais de contato com a internet, já tem um pouquinho mais de compreensão, ele vai ali, segue os passos e, consegue consultar o processo. Ou você coloca um QR Code, porque nessas áreas é mais comum você ver celulares do que computadores. Então você coloca um QR Code, porque ele vai ter muito mais provavelmente um celular do que um computador, um PC, um desktop ou um notebook. Então, cara, faz muito sentido. É isso que a gente tem que começar a pensar, sabe? O que funciona, em que lugar, em que situação, em que circunstância, né? Então você bota um QR Code lá em que ele acessa e, sei lá, tem um vídeo de alguém falando, olha, o senhor foi citado por uma ação assim, assado, sei lá, explica pro cara. Ou então diz como é que ele tem que fazer, ou então leva para uma página que mostra o processo dele, ou uma página que tem as informações da defensoria. Cara, as opções são inúmeras, assim, o único limite é a criatividade. Então a gente ficou nessa questão do público. Essa é a primeira coisa do nosso binômio aí, né? E a outra é a complexidade. É aí que a gente vai sair do público leigo, da venda do contrato imobiliário, do contrato de honorários, do contrato que seja, né? Então a gente entra no nível da complexidade. E aí que a gente começa a trabalhar com petição, por exemplo, né? E aí quando então que o Visual Law faz realmente sentido, na minha opinião, para petições? Complexidade. A gente precisa ter alguma coisa na petição minimamente complexa, que justifique o auxílio de uma ferramenta visual, tá? Não é para botar em tudo. Eu não preciso botar, por exemplo, ou então, eu vou chegar lá, né? Você pode usar ferramentas simples, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu defendo, que é o que eu uso na prática e que para mim faz muita diferença. Eu acho sim, o dia a dia do advogado, para quem conhece o dia a dia do advogado, para quem trabalha com advogado, para quem é advogado, ou para quem é como eu, serventuário, e acompanha, a gente sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Então, assim, eu posso dizer por conhecimento próprio que 95 ou mais por cento das ações que eu pego não necessitam de ferramentas complexas visuais, tá? Quais são as ferramentas úteis, por exemplo, que a gente tem, que são ferramentas de Visual Law, que auxiliam muito em uma petição e são simples, estão encontradas aqui no Word. Tabelas, né? Então eu pego lá uma inicial de previdenciário de períodos controvertidos especiais. O cara vai citando lá, olha, de tal a tal, na empresa tal, agente nocivo, PPP na folha tal. Ele vai fazendo isso ali, linha. Cara, maravilhoso, ele organizou visualmente o aspecto da petição e eu consigo visualizar muito melhor realmente esse período. Então não costumo pegar causas complexas na minha atuação, tá? Se a sua causa é complexa, se todas as suas causas são complexas, é uma história completamente diferente. Eu estou falando na vida comum, na maior parte dos advogados, que trabalham com consumidor, com previdenciário, direito civil, com os casos em geral, né? Enfim. Então a maioria das causas realmente não tem uma justificativa assim, de ferramentas complexas, tá? E por isso que eu, Júlio, dentro da tipografia, né, a gente tem essas ferramentas no processador de texto, naturalmente, que a gente pode usar. A gente tem
tabelas, a gente tem bullet points, a gente tem bullet lists, né? As listas numéricas e as listas de pontuação. Enfim, há inúmeras ferramentas para você organizar o seu texto. Você pode usar imagens em tabelas com texto ao lado explicando. Tem muita coisa para trabalhar que eu acho que abrange, poxa, uma parte muito grande da necessidade das causas e das ações do Brasil afora, tá? Então essa é a minha visão. Assim, diante da complexidade, da necessidade, eu acho que é ótimo usar, ótimo. As petições que eu já fiz de consultoria até hoje não eram assim, tá? O que acontecia? Lembram de Velozes e Furiosos, né? Assim, o pessoal via aqueles filmes no cinema, né? Via aqueles carros lá com aerofólio, spoiler, xenon e tal. Isso foi moda, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. E todo mundo queria ter aqueles carros incríveis, né? E aí você olhava aquilo incrível, você queria replicar, né? Você queria replicar. E aí você chegava em casa, pegava lá o seu gol quadrado lá, o seu gol bola, botava umas rodinhas lá de liga leve, de magnésio, um tubo de neon embaixo, aqueles kits prontos de spoiler lá da TG Poly. E cara, ficava muito ruim, entendeu? Ficava muito ruim porque você, primeiro, não comprou os melhores materiais e não é a melhor coisa, não ficava legal. Então, nas petições que eu peguei de consultoria, eu vi muito isso. Uma coisa que, feita por um profissional, fica muito bom, então, igual o carro, né? Você leva lá na oficina lá daqueles caras dos Estados Unidos que, porra, mexem em tudo, pintam e tal. Fica lindo, fica lindo. Agora leva no lanterneiro ali da esquina para ele fazer a mesma coisa. O carro vai ficar mais feio do que ele era antes. Então eu vi muito isso na prática, o uso de elementos, às vezes até de ornamento mesmo, né? Para tornar a petição mais bonita, capa, cores, né? Cores de fundo em citação, e que, ao meu ver, só tornou a petição pior, mais carregada. Por quê? Porque a parte tipográfica não estava organizada. A parte tipográfica estava mal organizada. Tinha excesso de ruído, não estava organizada a parte os espaçamentos não estavam bons, as entrelinhas não estavam boas. A petição continuava desagradável de ler, tá? Só que agora ela tinha um elemento a mais. Ela tinha elementos visuais, muitas vezes questionáveis, desnecessários, que não agregavam em nada. Então, na consultoria, eu cheguei a falar para esse cliente, falei, olha, eu não recomendo o uso, ele tinha feito um curso, né? Eu não recomendo o uso dessas ferramentas nesse tipo de petição que você me apresentou. Faça uma coisa mais simples. E eu propus uma coisa mais simples e ele gostou, e ele adotou, e ele achou legal. Isso não quer dizer, de novo, gente, que isso seja visual law. Eu estou falando da minha experiência na prática, do que eu tenho visto. Tá? E aí quando a gente chega no extremo, aquela petição da 1000, onde é que aquela petição se encontra? Ela se encontra na complexidade. É uma situação excepcional, é uma situação complexa, é uma situação que o juiz não domina. O que o juiz entende de fármacos? O que o juiz entende de liberação de Anvisa de uma maneira, assim, nessa profundidade, né? Pode até, dependendo do juízo, pode até que pegue mais causas de medicamentos, etc. Mas se for uma causa que tenha muita repercussão financeira, enfim, um caso peculiar, a gente precisa realmente investir nessa compreensão maior. E aí vale tudo mesmo, né? Sem sombra de dúvida. O que eu faria se fosse advogado? Assim, o que eu faria sem sombra de dúvida? Eu fortaleceria a minha tipografia, conhecimento de edição de texto, o Word, dominar o Word. Por que você vai pular uma etapa, né? Para que você vai lá na frente dominar um outro software, dominar uma outra coisa, entender como é que faz, enfim, coisas complexas, se você não consegue fazer o simples ainda, se você não consegue diagramar um texto, se você não consegue dominar, não conhece a ferramenta de juntar título com o corpo do texto, não consegue fazer duas colunas. Então, por que eu vou pular isso, né? Então, eu acho que existe, primeiro, esse pensamento, vamos dominar o básico, vamos construir a base. É igual você querer ir para pós de direito material e não ter o domínio do processo civil. É inócuo, você não vai ser um advogado melhor, muito possivelmente você vai ser um advogado pior do que o cara que domina processo, tá? Porque o processo é fundamental, o processo é a base do direito prático, do direito do dia a dia, né? Então eu acho, primeiro que isso, fortalecer a base, tá? A tipografia, para mim, é a base. E muito mais, qual é o meu insight nisso tudo, né? A tipografia, ela é o elemento visual do texto. Elemento visual do texto. Texto é visual,
tá? Texto não é gráfico, texto é visual. Claro que é visual. Texto é a linguagem escrita, o texto é o que a gente está falando, você não está vendo nada. Eu estou falando, você não está vendo palavras saindo da minha boca. A partir do momento que eu digito isso, imprimo ou crio um PDF, aquilo vira um elemento visual. Então, o texto é o elemento visual. E digo mais, o texto é o elemento visual mais importante da sua petição. Até que me provem o contrário, o texto ainda é o elemento visual mais importante. Então, a gente tem que cuidar desse elemento visual primeiro. Elemento visual, texto. Elemento visual, texto. A partir do momento que a gente domina o elemento visual, texto, aí sim vale a pena a gente começar a aprender outras coisas, se for o caso também. Eu falei o que eu faria se eu fosse advogado, eu não concluí, né? Quer dizer, eu comecei a falar, mas eu fortaleceria essa base, aprenderia bastante tipografia, formatar boas petições, criar modelos no Office, dominaria primeiro as tabelas e as outras ferramentas que a gente tem disponíveis dentro do próprio Word. E depois disso eu pensaria, bom, será que vale a pena passar por uma curva de aprendizado para fazer uma petição daquela da 1000? Porque aquela petição não foi feita por um escritório, tá? Eu até olhei, analisei, e todos os indícios levam a crer que ela realmente foi uma petição que foi terceirizada para algum escritório especializado em legal design, em visual law, ou algum designer, enfim, alguém que fizesse a petição. E é muito inteligente fazer isso. Imagina o seguinte, você é um advogado que trabalha todos os dias com o consumidor, e tudo que você escreve é falar, sei lá, porta giratória, saque indevido, coisas normais aí do dia a dia bancário negativação, enfim, essas coisas, né? E assim, as ferramentas para isso, visuais, são muito elementares. Você cola lá uma imagem da negativação, você faz uma linhazinha do tempo bacana que já resume aquilo, você usa uma tabelinha, né? Então pronto, vamos supor que caia no seu colo uma causa de 1 milhão, né? E essa causa é um pouco mais complexa, né? O que você vai fazer? Você vai, comprar um curso sei lá, de 40 horas, ou de 30 horas, 50 horas, para você aplicar só naquela petição, ou em poucas petições, né? E com o risco de não ficar tão bom, porque você não passou por aquela curva de aprendizado que o profissional que faz isso passa, quer dizer que ele faz. Mesmo na tipografia, quando vocês fizerem o curso, por exemplo, vocês vão sair sabendo, vão sair fazendo, mas à medida que forem fazendo, cada vez que forem fazendo, vai se tornando melhor, tá? Isso é bem natural, como o que eu faço, vai ficando melhor. Então ele tem a opção de passar por essa curva de aprendizado enorme, tá? Gigantesca, ou ele tem a opção de pegar R$1.000 do bolso e pagar um designer para fazer, entendeu? Porque é uma petição, são 2, são 3, são 4, muito complexas, e ele, me ajuda aqui, vamos construir essa petição junto. Essa é uma opção. Qual é a outra opção, se eu for dono de um escritório? Contrata um cara que sabe fazer, investe na capacitação dele, pega um rapaz lá, fala, você gosta disso? Você tem tino para isso? Te pago esse curso aqui, paga 2 cursos para ele, deixa ele dominar o tema, e aí você tem um funcionário visual law. E aí toda vez que vier uma causa que realmente precisa, você manda para ele e fala, olha, complementa aí para mim, faz uns arranjos aí para mim, cria uma coisa, explica melhor essa parte aqui, você marca lá em amarelo, fala, cria uma coisa mais bonita nisso aqui para explicar, porque tô achando muito truncado e tal. Então você tem várias alternativas para você otimizar o seu tempo, inclusive. É mais ou menos, né? Se eu fosse fazer mais um paralelo, que gosto de fazer tantos paralelos, eu tô aqui estudando tipografia, tô gravando um curso, tô tocando no Instagram, tenho um trabalho e tenho um filho pequeno, que daqui a pouco eu tenho que ir lá para ajudar no ritual noturno dele. Se eu começar a estudar profundamente marketing digital, Canva, cara, eu tô ferrado. Eu preciso delegar isso. Eu pago um designer. Eu divido meu lucro com alguém, mas alguém me ajuda na coprodução desse produto, por exemplo. Eu não tenho como aprender tudo. Eu não tenho como aprender a fazer website, todas as artes. Senão, o meu trabalho principal vai ficar prejudicado. Eu não vou conseguir produzir conteúdo. Eu não vou conseguir... Então, onde eu vou dedicar a minha energia? 90% da minha energia? Em tipografia, em ler, em produzir material, em gravar vídeo, em escrever post. Então eu tenho que concentrar minha energia assim. Essa é a minha visão, tá? Eu estou explicando que eu gosto muito de visual law, acho ótimo visual law. Expliquei as duas situações principais aí em razão da pessoa e em razão da complexidade
as duas aplicações que fazem mais sentido para mim. Disse que dentro da tipografia, a Visual Law, que na verdade a tipografia tem uma área de interseção grande com o Visual Law, até porque a tipografia é o elemento visual do texto, e o texto é o que mais tem de visual na sua petição, é a maior parte da sua petição, e a gente tem que cuidar desse visual, tá? Então esse é mais ou menos um resumo grande, né, do que eu acho sobre tipografia e Visual Law, tá? Agora, se você é novo, se interessa pelo assunto, se a sua área de atuação demanda isso constantemente, cada caso é um caso, tá? Eu falo pro advogado comum, pro advogado que eu conheço, pro advogado do dia a dia, pro advogado que eu vejo na prática, para as petições que eu pego na prática, tá? Eu tô sendo muito sincero, não o cara tá vendendo, cara, não tem necessidade disso, é uma coisa até meio lógica, se você parar a pensar, não tem muito como fugir disso, né? Então, Visual Law é o futuro? Depende. Futuro de quê? Futuro de quem? Se você continuar fazendo ação de porta giratória ou ação de negativação, possivelmente não é o seu futuro, tá? Se você for falar de direito digital e sei lá, alguma outra coisa que precise, talvez seja sim o futuro, tá? Mas certamente não é o futuro de todos os advogados. Muita gente insiste em ter uma visão progressista, né? E eu tenho 35 anos e desde 90 e tal eu ouço da revolução do mundo, da internet e tal, e no entanto as coisas acontecem mais ou menos hoje, pelo menos no mundo jurídico, em muitas áreas, como aconteciam há 30 anos atrás, tá? Algumas coisas mudaram, os sistemas mudaram, né? Agora a gente tem a petição, muita coisa mudou, mas o núcleo do debate, o núcleo da coisa permaneceu a mesma. As petições são parecidas, despachar com o juiz é parecido, uma audiência é parecida, ainda que ela seja feita de forma virtual, né? É igual os carros não voam, eles são muito parecidos com os carros de 100 anos atrás, né? Eles são muito mais modernos, têm muito mais coisas, tá? Mas eles continuam com 4 rodas, andando na superfície, com motor, todas essas coisas continuam existindo. Então muitos futurólogos, não do direito, mas nas áreas geral, erraram muito nisso, né? Em prever grandes diferenças, quando na verdade são pequenas diferenças que realmente acontecem, que muitas vezes acontecem. Então é isso, acho que eu já falei demais. Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, quiserem falar alguma coisa, se inscrevem lá na caixinha, como sempre. No curso, obviamente, a gente vai mais perto do lançamento, eu vou falar mais sobre o assunto, vou falar mais sobre o que vai ter de elementos gráficos dentro do curso de tipografia, o que eu vou abordar, enfim, tudo isso vai ser falado, tudo isso vai ser discutido. Mas isso sim, acho que esse vídeo vai ser um marco aqui, um registro aqui do Tipografia Jurídica, como uma construção de uma ideia. Como eu falei, as opiniões não são absolutamente formadas, mas elas vão sendo construídas, e isso até agora, tá? A partir de experiência prática trabalhando na Justiça Federal, experiência prática fazendo consultoria de petição e observação dos trabalhos que estão sendo apresentados, dos grandes players, ou dos principais players do Visual Law, dos trabalhos que ficam aí em voga e que são mais mostrados, mais divulgados. Essa é uma síntese, tá? Então eu quis separar bem e deixar bem claro, espero que não me interpretem errado, mas também se interpretar não tem controle sobre isso, né? Que é apenas ferramenta, tá? E ferramenta ela tem que ser adequada à finalidade que ela se propõe. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, mandem mensagem lá, tá? Um grande abraço para vocês e até breve.